Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui informal diferente, falar um pouco sobre falácias. Devido a alguns debates que teve no grupo, algumas discussões, eu acho que é legal também falar um pouco sobre isso, porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes, na hora de um debate, elas não sabem muito bem como argumentar. E o debate, às vezes, acaba se tornando uma coisa irritante, uma discussão, às vezes, até desnecessária, e muitas vezes gerando até inimizade. O objetivo de um debate, quando você vai debater com uma pessoa, geralmente é você tentar convencer aquela pessoa de que você está certo e ela possa estar equivocada, ou vice-versa. Você fala, puxa, realmente eu estava errado nesse ponto, eu não sabia. E para a pessoa que está assistindo o debate também poder ter uma informação melhor sobre qual lado ela vai optar. Um cara fala A, o outro fala B, ela fala, puxa, é verdade, esse aqui está certo, os argumentos dele foram mais verdadeiros. Mas na prática não é isso que acontece. Na prática é muito comum as pessoas usarem muitas falácias em debate. Falácia é um termo que significa falsidade, inverdade, uma coisa que não tem sentido. Mas você usa aquilo para defender o seu argumento. Então eu vou falar alguns tipos de falácias muito comuns e que muitas vezes não provam um argumento, mas são muito usadas hoje em dia. Eu não vou falar todas, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, eu não estou conseguindo fazer vídeos maiores, tá? Eu vou falar só de 3 rapidinho, mas eu acho que essas 3 já é o bastante, justamente para quem está assistindo esse vídeo, poder ter uma base de como formar melhor os argumentos, ok? Primeiro é a falácia ad hominem, que é a mais famosa. O que é ad hominem? A falácia ad hominem é quando, em vez de você atacar o argumento da pessoa, você ataca a pessoa, tentando desqualificar a pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui hipotético para vocês. Imagina que eu estou debatendo com o Bart Ehrman. O Bart Ehrman fala que o Papai Noel não existe. Só lembrando que é um exemplo hipotético, tá? E eu falo que sim, não, o Papai Noel existe, eu acho que ele é real, acho que ele não é um ser mitológico. Eu acho que ele existe e criaram uma conspiração lá com os Illuminati para dizer que o Papai Noel não existe. Um exemplo hipotético. Aí o Bart Ehrman me apresenta vários dados e fontes me mostrando a origem do Papai Noel. Olha, foi lá São Nicolau, que era um santo católico, depois ele se tornou muito popular, ele entregava presente para as crianças, tal, não sei o que, depois a Coca-Cola pintou ele de vermelho, etc e tal. Aí eu chego e falo assim, o Bart Ehrman é careca e ele usa óculos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada, o cara me apresentou uma série de dados. Eu estou dizendo que ele é careca e usa óculos. O que tem a ver com a existência ou não do Papai Noel ser careca? Não tem nada a ver. Então essa é a falácia ad hominem. Quando em vez de você atacar o argumento, você ataca a pessoa. Algumas pessoas usam essa falácia ad hominem, inclusive, porque elas sabem que isso é psicológico. Se você ataca a pessoa, aquilo que a pessoa está falando, para algumas pessoas, também para quem está assistindo ao debate, pode não se tornar mais verdade. A pessoa acha que aquilo que ela está falando não é verdade, só porque você atacou aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo hipotético para vocês. Imagina, por exemplo, que você é homofóbico, você não gosta de gay. Aí de repente o homofóbico fala uma verdade da Bíblia para você. Olha, Jesus mandou amar o próximo. Aí só pelo cara ser gay e você ser homofóbico, você já vai desconsiderar o argumento dele. Eu sei que parece bobagem, mas psicologicamente é assim que funciona. Eu vou tirar esse exemplo de gay e vou dar um exemplo melhor para vocês, real, que aconteceu. O Nando Moura, quando ele levou aquele especialista lá, o Ricardo Felício, no canal dele, o Pirula fez uma resposta e o Dr. Pirula falou que tinha um meteorologista lá do Ceará, de uma universidade federal, que há anos ele chama o Ricardo Felício para um debate, porque ele fala que pode quebrar todos os argumentos dele lá do aquecimento global com dados. Ele falou, vem debater comigo, eu tenho os dados aqui, ó. O cara estuda meteorologia há anos. O Nando Moura fez um vídeo em resposta ao Pirula e o Nando Moura falou, pegou o perfil pessoal desse cara do Facebook, desse meteorologista, acho que era do Ceará. Se não for o Ceará, vocês me perdoem, tá? Eu só lembro que era no estado do Nordeste. E o Nando Moura mostrou que ele era do PSOL, ele apoiava o PT, apoiava o Lula. Ah, olha lá, o cara falou que ia votar no Lula e que é o Lula livre. Eu falei, é com esse cara que você quer que o Ricardo Felício debata, seu idiota? É? Com um cara que apoia o Lula? Isso é uma falácia ad hominem. O que tem a ver as posições políticas do cara com ciência? Nada. A ciência independe de crença. Se você, por exemplo, tiver uma infecção grave e você tomar um antibiótico, o antibiótico vai fazer o mesmo efeito no seu corpo, independente de você ser Lula livre ou Lula preso. A ciência independe disso. Independe de você ser cristão, judeu, branco, negro, politicamente correto, incorreto, direita, esquerda. Ciência não tem nada a ver com isso. A proposta que o cara lá do Nordeste estava fazendo, o Ricardo Felício, era para debater dados, argumentos. Olha, você diz que o aquecimento global é uma farsa, eu digo que não é. Vamos debater dados. Mas só pelo fato do Nando Moura ter usado esse tipo de argumento ad hominem, ter mostrado que o cara era de esquerda, politicamente, as pessoas já desconsideraram ele. É que nem esse exemplo do Bart Ehrman, falar, você é careca.
E o que tem a ver isso com o que a gente está falando? Não tem nada a ver o cu com as calças. Vocês entenderam? Mas essa é a famosa falácia ad hominem. Inclusive o Olavo de Carvalho ele faz muito isso, né? Que ele apela muito para palavrões e ofensas pessoais, né? Para atacar as pessoas que discordam dele. Outro tipo de falácia muito comum que eu vejo também nos debates é a falácia da autoridade. A falácia da autoridade é quando você apela para a autoridade, quando você tem algum tipo de autoridade, principalmente intelectual, para defender uma inverdade, uma coisa que não é falsa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu estou debatendo com o Bart Ehrman essa mesma questão do Papai Noel, mas digamos que o Bart Ehrman acredite em Papai Noel e eu não. Vamos inverter agora o exemplo hipotético que eu dei. Aí eu mostro as mesmas provas para o Bart Ehrman. Olha, foi São Nicolau, a Coca-Cola pintou de vermelho, esse lenga-lenga todo que você já sabe. Aí o Bart Ehrman vai falar assim para mim: Ronaldo, eu sou um acadêmico. Eu estudei em Harvard, ou Yale, sei lá onde. Eu tenho PhD, mestrado em teologia. Eu sou professor universitário. Então você tem que me respeitar por causa disso. O fato dele ser acadêmico quer dizer que Papai Noel existe? Não. Porque se fosse então qualquer acadêmico que acreditava numa imbecilidade, todo mundo ia ter que aceitar e pronto. A própria ciência não fala isso. A própria ciência fala que ela não é a dona da verdade, que você tem que brigar, usar teoria, provas, refutações, essas coisas, justamente para você chegar num dado mais próximo da verdade. Mas essa é a famosa falácia da autoridade. Na prática, eu posso até citar dois exemplos para vocês. Primeiro é o doutor Rodrigo Silva, que é adventista. Ele é acadêmico, ele é formado em arqueologia também, né? Ele tem uns vídeos muito bons nessa área arqueológica, inclusive. Mas ele sempre vai colocar a crença dele em cima do fato que ele está apresentando. E muitas pessoas também que seguem ou acompanham ele vão utilizar os argumentos dele, independente de serem verdade ou não, independente, não estou dizendo nem que é verdade nem que é mentira, mas muitas pessoas vão usar só pelo fato dele ser acadêmico. Ah, mas o cara é acadêmico, o que ele falou está falado. Mas não é assim que funciona na prática. Um outro exemplo da falácia da autoridade, que inclusive foi o debate lá que eu tive com esse espiritualista lá no grupo, é que ele mencionou que tem um canal aqui no YouTube, eu não vejo, mas parece que é chamado Ciência de Verdade, e parece que esse cara realmente ele é formado, ele tem uma formação em geologia, tal, estudou antes na USP, não sei o quê, mas o cara defende a Terra plana. Ah, mas o cara é formado, Ronaldo, o cara tem PhD, é formado, tem nível superior. Então quer dizer que só porque a pessoa tem nível superior quer dizer que a Terra se torna plana só por causa disso? Não. Até porque só por ele ter nível superior não quer dizer nada, porque tem um monte de outras pessoas com nível superior, até maiores, que são contra as ideias dele. Então isso é a falácia da autoridade. Até porque se você pegar um superior que crê numa bobagem, você tem em contrapartida outros superiores que discordam dessa mesma bobagem, ok? E a terceira e última falácia que eu queria trazer para vocês aqui no vídeo é a falácia do espantalho, que também é muito comum nos debates, principalmente nos grupos lá, desses grupos aí que a gente criou aí no WhatsApp e no Telegram. A falácia do espantalho é quando você cria um espantalho para fugir do argumento principal. Vamos pegar, por exemplo, essa questão do Bart Ehrman. O Bart Ehrman fala assim: não, Ronaldo, o Papai Noel não existe. Eu falo: não, ele existe. Ele fala: não, tá aqui as provas, os dados lá de São Nicolau, aquele lenga-lenga todo, ele não existe. Aí eu pego e eu falo assim para ele: não, mas olha só, o coelhinho da Páscoa foi criado lá pela deusa Eóstria, você sabe disso. Então a deusa Eóstria era uma deusa pagã, cultuada lá pelos nórdicos, não sei o que, blá 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 blá. O que tem a ver com Papai Noel? Nada. Eu estou fugindo do assunto, eu estou pegando um outro tema que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando. O foco nesse exemplo hipotético é o Papai Noel. Estou fugindo do tema. Também posso usar a falácia da emoção, por exemplo, entendeu? Como, por exemplo, chegar para um Bart Ehrman e falar assim: olha, você não tem coração? Você não sabe que tem milhões de crianças que acreditam no Papai Noel? Você é um monstro. Isso também é um tipo de falácia, tanto a do espantalho quanto a falácia da emoção. Que você foge completamente daquele assunto que vocês estão debatendo, não tem nada a ver, e quando você vê, vocês já deram tantas voltas que o assunto mesmo já ficou em último plano, sendo que era o assunto principal do debate, nesse caso hipotético, a existência do Papai Noel. Por exemplo, eu estava debatendo com esse espiritualista lá no grupo, acho que ele está até hoje no meu canal, um cara muito gente boa, não sei nem porque que ele saiu, mas aí ele pegou e falou assim: eu creio na doutrina de Kardec. Eu discordei, eu falei: olha, tem muita coisa que eu concordo com o espiritismo, acho que tem muita até. Os espíritas são muito respeitosos, mas eu não creio no kardecismo. O kardecismo para mim é só mais uma vertente cristã. Aí ele pegou e falou assim: mas você negar a existência de espírito, um cara que diz que é agnóstico, que crê na Bíblia, que crê não sei o que, como é que você pode falar que espíritos não existem? Eu não falei isso. Eu falei que eu não gostava da doutrina de Allan Kardec, kardecismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, que nem esse negócio que eu falei para você do Papai Noel e o coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver. Aí eu falei para ele: não, eu não falei que eu não acredito em espírito.
Eu falei que eu não acredito no kardecismo, criado lá por Allan Kardec, na França. Nisso eu não acredito, na doutrina espírita. Eu discordo de muitos pontos do kardecismo. Não falei que eu não creio em espírito. Não deu 5 minutos, ele voltou com o mesmo ponto. Não, mas os espíritos existem. Eu acho que uma pessoa que estuda a Bíblia não pode negar os espíritos. Aí eu comecei a ficar nervoso, comecei a ficar exaltado, porque realmente é irritante. Você está falando de uma coisa, você está falando, que nem nesse exemplo hipotético, você está falando de Papai Noel, e a pessoa toda hora vai puxar o assunto para outras coisas. Vai falar de Coelhinho da Páscoa, de Jesus, de Moisés, que não tem nada a ver com o assunto. Porque senão fica sempre isso, a pessoa começa a criar espantalhos e foge completamente do assunto. Isso aconteceu em várias vezes, não só com esse rapaz aí, quase todo o debate que eu tive nesses grupos aí, tanto do Telegram quanto do WhatsApp, eu notei isso. Então, só para finalizar aqui o vídeo rapidinho, esses tipos de falácia, pessoal, isso não gera um consenso. Não gera nem para um lado nem para o outro. E nem para quem está assistindo. Porque fica aquele negócio dando voltinha, sabe? Você está discutindo um ponto, por exemplo, da Bíblia. Ah, Moisés existiu ou Moisés não existiu? A pessoa vai puxar lá outra coisa. Ah, mas Josué parou a terra. Não tem nada a ver, ok? Então eu estou pensando ainda, o convite continua aberto. Se alguém quiser uma hora fazer um debate sobre algum tema bíblico, vamos debater. Está o convite aberto até para o Cristiano, que falou que era preterista total. A gente pode até debater uma hora isso. Ou se alguém quiser debater qualquer outro tema aqui do canal, a gente marca uma data com antecedência, faz o debate. Eu só peço para qualquer pessoa esse seguinte: evite esse tipo de falácia, ok? Todo debate tem que ter o foco. Se vocês estão debatendo se Papai Noel existe, se Papai Noel não existe, esse é o tema do debate. Não importa quem é o seu debatedor, se ele é careca, se ele é negro, se ele é feio, se ele é bonito, se ele é não sei o quê. Por exemplo, aqui no meu canal eu já fui chamado de feio uma vez, teve um cara que falou que eu tinha cara de bandido. Eu digo, e daí? Quer dizer que se eu fosse o Brad Pitt, se eu falasse um montão de besteira, seria mais verdade por causa disso? Não, a aparência física não tem nada a ver, a falácia é de homem. Ou a segunda falácia que eu falei é a falácia da autoridade. Ah, mas eu tenho mais curso que você, eu sou formado em PhD. Ter curso não dá o direito de adulterar o que está escrito, ou de contra-lógica, ou a razão. Tem que se focar naquilo. E por fim a falácia do espantalho, ok? Se o foco é uma coisa, tem que ser esse o ponto do foco. Evite falácia do espantalho e falácia de emoção, ok? Então fica a dica aí para todo mundo, ok? Paz a todos.